Neste vídeo vamos desenvolver do princípio ao fim uma API em PHP puro. Obviamente que não se vai tratar de uma API com todos os recursos que habitualmente encontramos nas APIs mais profissionais, mas este exercício vai te permitir ficar com uma noção de como é que tu podes desenvolver uma API em PHP sem recorrer a bases de dados. Não vamos complicar muito este exercício, mas que vai conter um conjunto de informações que são fundamentais para poderes desenvolver um sistema deste tipo. Bom, mas afinal de contas, o que é uma API? Significa Application Programming Interface e na base uma API é um conjunto de rotinas, procedimentos, de protocolos, de ferramentas, de metodologias que permitem que dois programas se comuniquem entre si. O que é que isto significa na prática? Significa que nós podemos ter uma base de dados localizada num servidor e ligada a um determinado sistema, ao qual nós chamamos uma API, e diferentes aplicações, por exemplo, uma aplicação mobile, um website ou uma aplicação desktop, utilizando mesmo linguagens de programação distintas para a sua concepção, podem comunicar com a nossa API e obter resultados. Então as APIs são usadas para partilhar dados, integrar aplicações e automatizar tarefas. Por exemplo, partilhar dados significa que a mesma base de dados vai poder fornecer, através de uma linguagem própria, que se designa por JSON, tradicionalmente, ou JavaScript Object Notation, vai fornecer as informações que cada uma das aplicações for pedir a essa base de dados. Permite integrar aplicações, por exemplo, podemos ter uma aplicação, um back-office desktop, que faz a gestão, por exemplo, de um armazém, e depois ter aplicações mobile que vão ler informações, atualizar informações, eliminar informações dessa aplicação ou dessa base de dados. E automatizar tarefas é um outro processo, é teres uma API de serviços. Imagina que, por exemplo, tens acesso a uma API que permite enviar SMS. Tu podes fazer um pedido a essa API a partir da tua aplicação, independentemente da linguagem de programação que estiveres a usar, e essa API não te vai devolver informações de uma base de dados, vai fazer o envio de um SMS ou de um e-mail. Então existem muitos tipos diferentes de APIs, cada uma com as suas próprias características e funcionalidades. E aqui estamos a falar fundamentalmente da forma como elas estão estruturadas. Aquelas que são mais conhecidas ou mais comuns são as APIs REST ou RESTful. Basicamente é um tipo de API que contém um conjunto de pressupostos que definem a sua característica. Não vamos estar aqui a especificar muito isto, o que interessa depois é colocarmos a mão na prática. Depois existem APIs SOAP, APIs GraphQL, APIs RPC, APIs XML RPC e muito mais. Estão sistematicamente a surgir novos interfaces para a criação de APIs. As APIs são uma ferramenta poderosa que pode ser usada para uma variedade de propósitos. Há inclusive tendências atualmente na área do desenvolvimento que dizem que uma aplicação deve ser desenvolvida tendo em constante realidade a questão da existência de uma API. Isto é, em vez de fazer comunicações diretas com base de dados, é preferível desenvolver uma API e a partir daí a aplicação que nós estamos a desenvolver vai comunicar com a base de dados via API. Bom, mas para vermos isto melhor, vamos ver aqui um esquema. Aqui nós temos uma aplicação cliente, que é um termo técnico utilizado muito no âmbito das APIs, que significa na prática todas as aplicações que pretendem recolher informações a partir de uma API. Essa aplicação, por intermédio de links, botões, carregamento de páginas, vai fazer um pedido com diferentes tipos de HTTP verbs, isto é, HTTP verbs, pode ser um get, um post, um put, um delete, um all, um patch, etc. Tradicionalmente os mais comuns são o get e o post. Ora, esse pedido é efetuado a um servidor onde existe uma API. Essa API vai receber o pedido, tradicionalmente o pedido é definido com uma URL e um conjunto de parâmetros que permitem definir a que ponto ou endpoint é que eu quero ir buscar a informação. Caso seja necessário, esta API é que terá a responsabilidade de comunicar com a base de dados para devolver informações para a própria API e depois a API vai ter a preocupação de construir os dados, ou neste caso aquilo que nós chamamos da resposta da API, ou response, num formato de informações que é reconhecido por todas as linguagens de programação. O mais comum é o JSON. JSON significa JavaScript Object Notation. Existem também versões de XML ou Extended Markup Language, mas comumente o que vais ver com maior frequência é o JSON. O JSON, quando é recebido pela aplicação cliente,
independentemente da linguagem de programação que tenha sido usado, tradicionalmente essa linguagem de programação vai ter funções que permitem pegar no JSON e transformá-la em arrays associativos ou em objetos. Para este exercício eu estou a utilizar o Laragon e neste caso estou a utilizar aqui a versão do PHP 8.2.6, não vou ter conexão com base de dados, vamos simplificar e vamos deixar toda a informação dentro de um array. Primeira coisa que eu vou fazer então, vou abrir aqui o meu root e vou criar aqui uma nova pasta nos meus projetos para desenvolver este projeto de PHP API. Vamos colocar aqui PHP API, eu vou-lhe chamar 01 porque eventualmente iremos fazer outros exercícios de desenvolvimento de APIs, mas neste caso com acesso a informações a partir de um banco de dados. Agora vamos abrir esta pasta que aqui está com o VS Code. Eu tenho aqui duas pastas de VS Code, vamos aqui fechar uma, vamos deixar ficar a outra aberta. Então neste momento nós temos um projeto de PHP completamente limpo, neste caso é uma pasta que não contém qualquer conteúdo. A primeira coisa que eu vou colocar aqui é uma pasta chamada API_core. De seguida vou criar um espaço público onde vão estar os meus endpoints da minha API. Basicamente esta pasta public significaria que é a pasta que vai ficar disponível para a web. O API Core vai conter todos os scripts e informações que não estão disponíveis nem por acesso direto, ok? Então, neste caso aqui, o que é que eu vou colocar dentro da minha pasta public? Bom, existem várias formas de nós podermos organizar uma API. As duas principais formas são as seguintes. Uma delas é criarmos um fecheiro de index que contém um sistema de roteamento que vai receber os pedidos e vai encaminhar, através desse sistema de roteamento, para o endpoint específico. Aqui o conceito de endpoint significa qual é o local para onde eu estou a pedir informações e vai ser esse local que me vai devolver as respostas. Essa é uma forma, criar um fecheiro index com rotas e depois é ele que vai fazer o pedido às diferentes localizações da nossa aplicação. No entanto, eu vou utilizar aqui uma outra metodologia que também é usada, que é a criação de uma pasta para cada endpoint. Bom, isto significa então que se eu quiser, imagine este cenário, ter uma base de dados de clientes e quiser ter 3 endpoints, um para ir buscar os dados de um cliente específico, eu vou criar uma pasta e um fecheiro index.php no seu interior que vai receber o pedido, vai preparar a resposta e vai devolver a resposta. Já iremos ver como. Mas vamos imaginar que a mesma API tem um outro endpoint que pretende saber quantos clientes eu tenho na minha base de dados. Então vou criar uma outra pasta, com um outro nome, como é óbvio, com um fecheiro index.php no seu interior que vai receber o pedido e vai efetuar essa resposta. Ora, é de acordo com essa metodologia que nós vamos aqui trabalhar. Algo que também é muito visível em muitas APIs é um sistema de versionamento. O que é que isto significa? As APIs vão evoluindo assim como as aplicações, mas muitas vezes a evolução é de tal forma drástica que é necessário indicar que há uma nova versão da API. Isso significa uma nova coleção de endpoints, ou até a reestruturação ou o desaparecimento de endpoints antigos. Então o que eu vou fazer aqui é, em primeiro lugar, criar uma pasta V1. E dentro desta pasta, que será a pasta da versão 1 da API, é que eu vou criar uma pasta para cada endpoint. Vamos criar aqui uma pasta que se chama status. Basicamente ela vai nos permitir perceber ou perguntar à nossa API se a API está ativa ou não. E estar uma API ativa ou não pode significar várias coisas, nomeadamente, por exemplo, imagina que estás a querer desenvolver funcionalidades extra na tua API e queres que, por algum período de tempo, queres desligar o acesso à API. Então tu podes chegar aqui e no status ter uma constante, por exemplo, que te vai dizer, ok, eu neste momento tenho a API desligada para poder estar a efetuar alterações e as pessoas não estarem a utilizar a minha API enquanto eu faço estes desenvolvimentos. Bom, então aqui dentro do status nós vamos colocar o quê? Um fecheiro index.php e esta estrutura vai ser a estrutura que habitualmente iremos utilizar neste modelo da API, isto é, qualquer endpoint vai ser constituído por uma pasta que contém um nome e que depois lá dentro no seu interior vai ter um fecheiro index.php. Mas antes de construirmos qualquer tipo de resposta aqui no interior do index.php, o que nós vamos fazer é aqui concentrar a nossa atenção no API Core. Aqui nós vamos poder colocar scripts de configuração, de normalização de respostas, etc. Neste exercício eu vou criar dois scripts. Um deles vai se chamar config.php, que na prática vai ter aqui apenas duas constantes. Uma vai ser se a API está ativa ou não, e a outra vai ser a versão da API. Então vou colocar aqui um define, API is active,
e aqui vai ser um booleano, verdadeiro ou falso. Vamos colocar aqui para já um true, e agora vamos colocar aqui um define API underscore version, e vamos colocar aqui o número da versão. Neste caso eu vou colocar aqui uma string, ou melhor, vamos colocar 1.0.0. Ok? Então nós temos aqui já duas constantes para a nossa API. Uma vai permitir controlar se a API está ou não está disponível e a outra vai apenas fornecer uma indicação nas respostas qual é a versão da API que está a ser usada. Vamos também criar aqui uma classe bastante simples para normalizar as nossas respostas. Não fiques preocupado com a informação que te estou a dar agora, vais perceber qual é o motivo desta classe. Então eu vou colocar aqui um fecheiro chamado response.php e nele eu vou abrir aqui um bloco e vou criar aqui uma classe à qual vou dar o nome response. Poderíamos dar outro nome qualquer, mas para a ideia deste exercício eu sugiro que tu sigas a par e passo o mesmo tipo de nomenclatura. O que eu vou aqui basicamente fazer é criar um método que vai permitir construir a resposta da minha API. O que acontece aqui na pasta do public versão 1 e no endpoint status, aqui dentro, a determinada altura, nós vamos ter dentro deste script de PHP um echo de resposta. A resposta basicamente é uma string. Uma string que neste caso vai ser um JSON e que vai poder ser interpretado pela aplicação cliente como uma coleção de informações. Fica tranquilo, já vais perceber essa ideia. Ora, eu quero que esta resposta, independentemente do endpoint onde eu estiver, seja uma resposta padrão. Então, para isso, aqui na minha resposta, eu vou criar um método estático. Public static function. Vamos lhe chamar JSON. Poderíamos chamar resposta, res, o que nós quiséssemos. E então, nesta resposta, vão existir vários parâmetros. Vai existir um status. O status vai indicar se tudo correu certo, neste caso por padrão vai ser uma resposta 200. Se nós quisermos dizer que aconteceu um erro, vamos definir que a resposta não é igual a 200, que é o código que habitualmente no protocolo HTTP significa que tudo aconteceu com sucesso. Vamos colocar aqui uma mensagem, que nós vamos dizer que por padrão vai ser success, isto é, vai ser um sucesso, e depois, se existirem dados, nós vamos colocar aqui como forma de data. E neste caso vai ficar como padrão, vai ser nulo, isto é, não existem dados. Bom, o que é que nós vamos fazer no interior aqui deste método? É um método estático, isto significa que nós não vamos ter necessidade de criar um objeto ou fazer uma instanciação desta classe, vamos poder executar este método diretamente através do nosso código. Vais ver como. Então eu aqui vou dizer que a resposta que eu vou enviar para o meu cliente, ou para a minha aplicação cliente, vai ser do tipo application.json. Isto significa que eu vou colocar um header, e este header que vem na resposta vai ser o content type, terá que ser exatamente desta forma, application/json. Na prática estou a informar a aplicação que vai receber a resposta de que o conteúdo que eu lhe vou enviar como resposta é deste tipo, e não é, por exemplo, XHTML, ou XML, perdão, ou HTML, etc. É JSON. Agora, eu vou fazer um return, isto é, vou devolver para onde for chamada esta função, vou devolver aqui um JSON encode. O método JSON encode, aqui desta forma, JSON encode é uma função do PHP e que basicamente consegue pegar numa coleção de dados, tradicionalmente num array, associativo ou não, e transformá-lo numa string em formato JSON. Bom, aqui então eu vou pegar num array e vou definir os dados desse array como um formato de array associativo. Então, o status vai ser igual aqui ao status. Depois vamos ter aqui a message, obviamente dentro de aspas, e vamos colocar aqui que é igual a message. E finalmente vamos ter aqui o data. Data serão os dados. Então vamos colocar aqui data. Ora, significa isto que se eu chamar aqui esta função, sem especificar nenhum dos seus parâmetros, ele vai colocar no status é igual a 200, na mensagem vai colocar a expressão success e o data vai ficar igual a nulo. Com esta estrutura criada, eu posso já fazer aqui uma experiência. Vou aqui a este index, que na prática é o que está dentro do status, e vou pegar aqui nas informações do core da minha API. Então eu vou fazer aqui um require once, vamos colocar aqui dir, e agora vou pedir para que seja carregado a partir da localização, dois pontos, barra
dois pontos, barra dois pontos, já vou explicar porquê, API underscore core e agora barra config.php. Vou replicar esta linha e vou substituir aqui o config.php pela classe response, ou neste caso o script que contém a classe response. A partir do momento em que eu tenho aqui estes dois scripts, eu estou em condições não só de obter informações sobre se a API está ativa ou não, e também a sua versão, e tenho a possibilidade de chamar o método estático da resposta. Bom, aqui eu vou colocar uma lógica para podermos testar. Eu vou perguntar if API is active, isto é, se for verdadeiro, nós vamos ter aqui uma resposta. E a resposta, repara como vai ser dada. Eu vou colocar aqui um echo, e agora vou chamar response, que é a classe que eu criei, dois pontos, e agora vou chamar o método estático JSON. Não preciso de criar um objeto para poder executar este método desta classe. Aqui no JSON, se eu quiser, podes verificar aqui que já tem um conjunto de informações pré-definidas, eu posso especificar o que é que eu quero colocar na minha resposta. Então repara que eu posso colocar aqui novamente o 200, colocar uma mensagem de success e a seguir eu posso definir um array, aqui desta forma, assim, e dentro deste array eu posso inclusive colocar version, vamos colocar aqui o API version e posso colocar aqui o status. Vamos colocar aqui a expressão active. Está ativa. Ok? Vamos colocar aqui active. Desta forma. Caso contrário, o que é que vai acontecer? Else. Se a minha API não estiver disponível, eu vou apresentar uma mesma resposta, mas neste caso vamos colocar aqui in maintenance, ok? In maintenance. Está em manutenção. A resposta está correta, isto é, tudo aconteceu com sucesso porque não houve qualquer erro da parte do meu servidor, mas a informação do status vai determinar que, afinal de contas, a nossa aplicação está em manutenção. Como é que nós podemos testar isto? Bom, nós podemos ir diretamente aqui ao nosso browser. Então eu vou aqui abrir no web e se eu for aqui à pasta do public, vamos entrar no V1 e no status. E repara que a informação que eu aqui tenho é uma informação que vem num formato muito específico, chamado JSON, JavaScript Object Notation. E que neste caso eu posso depois transformar a partir desta string numa coleção de dados. Se for no caso do JavaScript, vamos transformar tradicionalmente num objeto. No caso do PHP, podemos transformar num objeto ou num array associativo. E noutras linguagens também poderemos transformar esta string que aqui está num conjunto de informações. Bom, mas nós não vamos utilizar o browser para fazer pedidos à nossa API e para verificar as respostas. Vamos ter que utilizar uma outra metodologia. Existem algumas aplicações que permitem fazer testes para APIs. Aquela que é mais conhecida chama-se Postman. Se fores à internet e colocares aqui Postman, vais verificar que vai aparecer logo num dos primeiros resultados uma página de internet relacionada com o software que é o mais utilizado. Não vamos colocar aqui sequer um top 3, não. Este é o software mais utilizado por quem faz desenvolvimento de APIs ou por quem está habituado a ter que integrar APIs dentro dos seus sistemas. O Postman tem uma vantagem muito interessante. Apesar de ser uma aplicação com um preço, ela tem uma versão premium e tem uma versão que é gratuita. E a versão gratuita, grosso modo, tem todas as funcionalidades mais básicas que tu precisas para poderes testar a tua aplicação, ou neste caso, a tua API. No entanto, eu não vou aqui estar a mostrar-te como é que se utiliza o Postman, não é assim tão complicado quanto isso, mas obriga a que tu tenhas que criar uma conta do usuário, depois vais ter que descarregar e instalar a aplicação, porque é uma aplicação desktop. Eu vou-te mostrar uma alternativa que existe dentro do próprio VS Code. Eu aqui já a tenho instalada, chama-se Thunder Client, mas tu podes procurar aqui procurando por Thunder espaço Client. O Thunder Client basicamente é um plugin do Visual Studio Code que, se tu instalares dentro do teu VS Code, vai-te permitir ter aqui uma área, que é esta que aqui está, onde tu podes efetuar as tuas operações de teste à tua API. E num cenário que é, em tudo, muito semelhante, nas funcionalidades mais básicas, àquilo que o Postman tem para te oferecer.
Então, dentro do Thunder Client, depois dele estar instalado, tu vais ver que existe aqui um ícone. Neste caso, depois de o procurares, vais clicar aqui e vais clicar no Install. Depois dele estar instalado, vais ficar com um ícone adicional aqui. E aqui tu tens três áreas. Atividade, que fica com o histórico da atividade mais recente dos teus pedidos. Depois tens a possibilidade de fazer coleções, isto é, grupos de requests a uma API. E a área do environment, que não vamos explorar aqui neste exercício, é uma área onde podes criar um ambiente, onde podes definir variáveis com valores e depois serem utilizadas nas tuas coleções. Mas enfim, não vamos deixar isso para um outro exercício. Vamos concentrar aqui a nossa atenção na nossa coleção. Eu vou criar uma nova coleção, New Collection, e vou-lhe dar aqui php_API. Este vai ser o nome que eu lhe vou dar. Dentro desta coleção eu posso adicionar request. Um new request é um novo pedido. Ora, tendo em conta que a minha aplicação neste momento tem apenas um endpoint chamado status, eu vou dar o nome a este pedido de status. Pode ser um outro nome qualquer, não há problema. Ora, vai ser aberto aqui uma área com o nome do nosso request, que é este que aqui está, há quanto tempo é que ele foi criado, e aqui tens dois separadores. Num deles tu vais poder definir os parâmetros que vão permitir fazer o pedido à tua API. E aqui vais verificar qual é a resposta. Existem aqui mais algumas funcionalidades, mas basicamente é isto que nós pretendemos fazer. Bom, aqui nós vamos verificar que para nós chegarmos àquele resultado que vimos anteriormente, não era este daqui, mas sim, vamos aqui ao localhost. E no localhost eu vou encontrar aqui vários projetos, mas o que me interessa é este da API. Quando eu clico aqui no V1 e vou ao status, eu tenho aqui o endereço que me permite identificar qual é o endpoint da minha API que me dá informações sobre a minha API. Então aqui eu vou dizer qual é o método que eu quero usar para perguntar ou para testar a minha API. Neste caso é o método GET. Aqui vou colocar a URL e não preciso de definir mais nada. Se eu agora clicar aqui no Send, aqui este plugin vai fazer um pedido à minha API e vai receber a resposta. E repara que a resposta aqui já vem formatada no tal formato JSON. Traz um status igual a 200, o message success e dentro do data eu defini dois valores, o version da aplicação e o status. Então esta é uma das formas mais rápidas que tu tens de poder testar a tua API, porque é basicamente um sistema bastante avançado que permite algo que neste exercício não iremos explorar, que é mecanismos de autenticação, mecanismos de submissão de posts, etc. Portanto, é bastante completo. Se te habituares a trabalhar com este plugin, vais ficar com um conjunto de ferramentas e conhecimentos suficientes para poderes desenvolver e testar as tuas APIs. Vejamos agora um aspecto que nós podemos testar já. Neste momento nós temos a nossa API a dizer que está ativa. Agora vamos chegar aqui ao nosso config e vamos alterar aqui para false. E se formos aqui novamente fazer o mesmo pedido, repara que agora já diz que o status é em manutenção. Ora, estas informações ao serem recebidas pela aplicação cliente vão poder ser tratadas e analisadas e consoante o tipo de resultados que vierem, a aplicação irá reagir em conformidade. Bom, mas vamos dar mais substância à nossa API. Neste caso vamos regressar aqui ao nosso código. E vamos criar dentro aqui do nosso core os dados da nossa base de dados, vamos lhe chamar assim. Então vou criar aqui dentro do core um fecheiro chamado data.php. Bom, dentro deste fecheiro eu vou fazer simplesmente o copy-paste de um conjunto bastante vasto de informação. Não é muito grande, mas tem aqui já um conjunto de informações. Para não estarmos a perder muito tempo, eu sugiro que tu depois vás ao repositório deste projeto, que vai estar apresentado no final deste vídeo, e vais lá encontrar este fecheiro. Podes copiar o código que lá está, trazer para o teu projeto e continuares a fazer a parte do desenvolvimento. Então nós não vamos mexer mais aqui, mas basicamente tu conseguiste perceber o que é. É uma coleção que contém vários registros de nome e o seu respectivo endereço de e-mail. Existem diferentes endereços de e-mail, existe inclusive um registro que não tem endereços de e-mail, existem e-mails de Gmail e de Hotmail. E nós vamos utilizar esta informação como mecanismo para podermos criar endpoints e emitir respostas, nomeadamente, por exemplo, trazer uma lista de todos os nomes, trazer uma lista de todos os domínios de e-mail, trazer a informação de quantos utilizadores estão aqui registados, etc. É isso que nós vamos fazer com aquela informação. Vamos agora regressar aqui ao nosso response e vamos fazer o seguinte. Uma vez que nós conseguimos detectar a partir do config se a API está ativa ou não,
vamos colocá-la agora aqui como true, nós conseguimos também, para todas as respostas que forem emitidas, consultar se de facto vamos emitir uma resposta ou se vamos pura e simplesmente dizer a API está inativa. Então eu vou colocar aqui um check if API is active. Então vou verificar if API is active, eu vou poder definir já uma resposta para isso. Então vou colocar aqui um header, este header que aqui está em baixo vai passar lá para o topo, porque invariavelmente eu vou emitir uma resposta, ok? Parece que aqui acidentalmente terei apagado uma chave, vamos colocar aqui para trás, vamos verificar se está tudo bem, não está bem, vamos verificar aqui o que é que aconteceu, ok, vamos aqui puxar esta parte, ok, vamos puxar esta parte aqui para baixo e vamos colocar isto no sítio certo, isto é, aqui está o header e agora vamos perguntar, olha, a API está ativa, vamos puxar aqui para cima, ok, vou puxar para aqui, ok, certo, assim. Vamos perguntar, a API está ativa? Bom, se a API estiver ativa, nós vamos vamos emitir uma resposta que será esta que nós dermos aqui com estes parâmetros. Mas se ela não estiver ativa, então nós vamos devolver uma resposta que já é uma resposta sempre padrão. Então, neste caso, a resposta vai ser, o status vai ser igual a 400, que é uma resposta de um erro, basicamente. Vamos colocar aqui na mensagem, vamos colocar, em vez da mensagem normal, vamos colocar API is not running. Vamos colocar aqui um API version, portanto, vamos aumentar a informação da nossa API. Em vez de colocarmos no data, nós vamos colocar aqui um novo campo. Então, vamos colocar aqui API version. De seguida, vamos aplicar aqui informações sobre o time response. O time response basicamente pode ser um valor que nós vamos fornecer na resposta, que é um Unix timestamp, e que neste caso vai ser aqui a função time. Basicamente nós vamos estar a adicionar à resposta que vamos enviar qual foi a data e a hora em que a resposta foi fornecida. Neste caso é numa versão de Unix timestamp. O Unix timestamp é um número inteiro que contém o somatório do número de segundos decorridos desde o dia 1 de janeiro de 1970, que é considerada a data de início da era Unix. Mas nós podemos ainda adicionar aqui uma outra forma de enviar a data e a hora. Neste caso vou colocar um datetime underscore response. Então aqui eu vou enviar uma resposta da data e a hora da resposta, mas não em formato de Unix timestamp, mas sim em formato de data e hora. Para isso vou usar date, y, MID, para ano, mês e dia, hora, minuto e segundo. E finalmente vou enviar os dados. Ora, como nesta resposta a API não está ativa, para mim os dados vão ser iguais a nulo. Ora, se a API estiver ativa, então já vamos fazer um return do JSON dos dados. E neste caso, como alteramos a estrutura da resposta, vamos replicá-la a partir daqui, aqui para baixo. A única diferença aqui é que vamos ter aqui uma mensagem diferente. A mensagem vai passar a ser message. O status vai passar a ser status, que é o parâmetro que nós enviamos aqui. Aqui o API version, o time e o datetime ficam exatamente iguais e aqui o data passa a ser igual a data. Bom, nós podemos agregar ainda aqui uma outra propriedade no JSON encode, que é um segundo parâmetro que permite tornar o JSON mais facilmente legível para os humanos. Não é obrigatório que o faças, mas se o fizeres não tens qualquer problema, que se chama JSON Pretty Print. Então eu vou adicionar aqui estas duas opções. Okay? Então, agora eu posso voltar a fazer pedidos aqui à minha API. Neste caso eu vou enviar aqui um pedido para os status e repara como agora a minha resposta já vem com alguma informação mais substancial. Repara que nesta informação que nós temos aqui o dado do status, a mensagem de sucesso, o API version, temos aqui o time response, o date response, temos aqui o data. Bom, esta informação está a vir de onde? Ela está a vir basicamente aqui deste index, isto é, nós já não necessitamos desta informação que aqui está, precisamos apenas desta que aqui está. Então repara que neste caso, e já vamos simplificar isto, se eu agora voltar a chamar aqui o meu pedido,
repara como a informação vem exatamente da mesma forma. Porquê? Porque eu estou a fazer um pedido sem ter a necessidade de me preocupar se a API está ou não ativa. Porque quem vai passar a ter essa preocupação é a classe da resposta. Então repara o seguinte, se eu agora faço este pedido a este endpoint e obtenho esta resposta que aqui está, eu vou abrir aqui mais um bocadinho o espaço para podermos ver melhor ali os endereços, ok, aqui está ele. Imagina se eu agora alterar para false. Se eu colocar aqui false e fizer exatamente o mesmo tipo de pedido, repara que a resposta é diferente. A minha classe resposta está-me a dizer que a API não está ativa e, por conseguinte, eu não consigo obter dados a partir dela. Ora, neste caso, então, aqui, este endpoint do status não é necessário que tenha esta informação, API in maintenance, nem nada do género. Não, não é isso que faz sentido. O que eu posso fazer aqui é simplesmente um echo response, JSON, e agora vou dizer aqui, olha, 200 e a API está a funcionar. API, vamos colocar aqui, is running. Okay? Basicamente isto é, o status e a mensagem. Não temos dados, não temos rigorosamente nada. Então se eu agora vier aqui alterar para true, isto é, a minha API está a funcionar, se eu vier agora aqui ao status e fizer um pedido, ele vai me dizer basicamente isto, olha, o status foi 200, correu tudo bem no pedido, a mensagem é a API está ativa, portanto eu posso avançar aqui com o meu cenário. Se eu porventura chegar aqui e colocar igual a false, então o próprio sistema, não aqui no index, mas em qualquer endpoint, vai ter esta reação. Repara, API is not running. Então eu posso depois analisar na minha aplicação cliente se o status veio igual a 200 ou veio igual a 400 e reagir em conformidade. Muito bem, posto isto, vamos imaginar que eu quero criar aqui um outro endpoint. Eu vou inclusive fazer o copiar e colar. Vou dar-lhe aqui um novo nome e vamos lhe chamar getAllData. Get_all_data. Basicamente o que é que eu estou aqui a dizer? Eu quero, ao chamar este endereço que aqui está, que em vez de ter esta resposta que eu tenho nos status, eu vou ter uma resposta diferente, que é traz-me os dados todos que existem na tal base de dados que criámos aqui, que é o data. Okay? Tem aqui um return, basicamente é isto que ele tem. Bom, então o que é que eu vou fazer aqui? Neste caso eu primeiro vou buscar os dados. Vamos chamar aqui data é igual e vou buscar os dados aqui a partir de um endereço muito semelhante a este. Então vou dizer que data, ou esta variável, vai ser igual ao resultado do return que vem aqui do API Core e vamos ter aqui o data.php. Então a partir deste momento o data vai passar a ter toda esta informação que aqui existe dentro, isto é, este array todo de nomes e e-mails. Ora, se eu colocar este data aqui, neste caso vamos colocar success, e agora vamos colocar aqui data, o que é que irá acontecer? Bom, neste caso vamos ter uma resposta correta, vamos ter a mensagem sucesso, vamos ter o API version, o API date time response, etc, etc, que é tudo gerido aqui pelas respostas da minha API, mas aqui no data, como eu estou a passar o data aqui como argumento, ele vai-me trazer a coleção de todos os dados que existem dentro da nossa base de dados. Ora, como é que eu faço dentro aqui do meu Thunder Client? Vou novamente aqui ao Thunder Client, quero adicionar aqui mais um request. Então, para isso, dentro da minha coleção, eu vou clicar aqui, vamos fazer aqui um new request, vamos colocar aqui getAllData. Podes-lhe dar o nome que tu quiseres, não precisa ter ali underscores nem nada, mas eu estou apenas a dar nomes consistentes com o próprio endereço. Eu vou aqui copiar a URL, vamos passá-la aqui para baixo, e vou colocar aqui, em vez de status, getAllData, e colocar uma barra no fim. Quando eu fizer agora aqui o pedido, ele diz-me, olha, a API não está a funcionar. Ora, porquê que esta informação está aqui a chegar? Porque, porventura, dentro do meu config, eu não tenho aqui o true. Então, vamos colocar aqui o true e dizer, ok, a API está disponível para dar respostas. Então, se eu agora fizer aqui um send, opa, ele diz API is running. Ora, então aqui, o que é que está a acontecer? Ele está a ir exatamente para o mesmo sítio. Então, eu fiz uma alteração no código errado. Então, vamos aqui verificar o seguinte. Aqui, eu tenho o meu index no status, está correto. Se eu vier aqui ao getAllData, onde é que ele está? Bom, vamos verificar aqui o seguinte. Repara, o getAllData tem o API is running. E aqui é que eu fiz a alteração, então eu troquei isto. Como é que nós vamos aqui fazer? Bom, eu vou aqui copiar esta parte toda. Vamos copiar aqui. Vou remover esta parte daqui. Vou alterar, ou então podíamos até fazer de uma forma diferente. Eu tenho que trocar este index para aquela pasta e este para esta. Ora, eu não posso arrastar este para o interior desta, porque automaticamente vai lá ficar dois fecheiros iguais e ele não vai permitir. Então eu vou fazer o seguinte, vou arrastar o index para fora da pasta. Vamos movê-lo aqui. Agora vou empurrar este index que aqui está,
Vamos aqui verificar, ok? Este index que aqui está, ele não tem rigorosamente nada. Bom, eu não estou a perceber o que é que se passa aqui. Vamos verificar aqui o seguinte. Vamos voltar aqui atrás. Ok, ele tem aqui status copy. Vamos aqui remover esta parte. Não é um status copy, mas sim o get all data. Aqui dentro nós temos este index que está trocado com este que aqui deveria estar. E que ele agora está aqui a criar problemas e eu não sei muito bem porquê. Vamos fazer o seguinte. Copiar tudo isto. Vamos aqui puxar para aqui para dentro, vamos colar, houve aqui um problema qualquer dentro do meu VS Code, de qualquer das formas, ok, vamos agora resolvê-lo aqui. Portanto, aqui o que é que nós vamos ter? Neste index nós vamos ter aqui o data é igual ao require e aqui vamos colocar data, certo? Aqui success e aqui vamos colocar o data. Vamos guardar, vamos verificar se o sistema não vai aqui passar-se mais vez nenhuma. Vamos fechar tudo isto, vamos fechar aqui tudo isto que aqui está, ok? E vamos abrir aqui o nosso config. No config está a API ativa. Vamos aqui ao Thunder Client, Get All Data. No Get All Data temos aquele endpoint ali e agora cá temos então o nosso sistema a funcionar. Neste caso, repara que aqui temos, para além da resposta normal, temos aqui os dados todos dos registros que estão dentro da nossa base de dados. Se eu vier agora aqui ao get status e fizer aqui um send, ele vai simplesmente dizer que a API está a ser executada. Se eu vier ao config e alterar de true para false, em qualquer um dos dois endpoints que eu aqui tenho testados, ele vai me dar sempre a mesma resposta. 400, API is not running. Se eu vier aqui, fizer aqui um send, ele vai dar exatamente a mesma informação. Eu peço desculpa, mas de facto não consegui entender o que é que o meu VS Code fez, mas ele passou-se aqui por completo quando eu arrastei aqui um fecheiro. Bom, tudo isto parece estar normalizado. O que é que nós vamos fazer agora? Bom, neste caso, nós vamos buscar, ou vamos criar dois endpoints, um para ir buscar todos os nomes das pessoas que estão na nossa base de dados, neste caso no nosso dados, aqui no data.php, e vamos criar um outro que nos vai dar qual é o total de pessoas que lá estão. Então eu vou fechar aqui estas áreas do nosso Thunder Client e vamos adicionar aqui mais duas pastas. Vou aproveitar este código, ou neste caso até este daqui, e vou duplicar esta pasta. Vou copiar e colar, vou alterar aqui o nome da pasta e vou colocar Get All Names. Get All Names. Ok, agora vou abrir aqui, vou clicar aqui no index, vamos colocar aqui a API ativa, ok? Vamos fechar agora aqui o nosso config, não vamos mexer mais nele. E aqui dentro deste index é que nós vamos fazer aqui a parte do nosso código. Na prática, o que é que nós queremos? Queremos ir buscar todos os dados que seriam, por exemplo, uma chamada a uma base de dados. Neste caso é isto que aqui está. E agora dos dados todos que vieram ali no data, eu quero ir buscar apenas os nomes. Então vou colocar aqui names. Vai ser igual a um array vazio. E agora vou fazer um for each. Neste for each eu vou dizer, ok, por todos os data que existirem as item, eu só quero ir buscar um valor que lá está dentro, que é names, ou o array de names, vai ser incrementado com o item e a propriedade name. Repara que aquilo que eu estou a fazer aqui basicamente é o quê? Dizer que destes dados todos que eu aqui tenho, eu quero só ir buscar cada um destes itens e especificamente esta chave que aqui está, ou neste caso o valor associado a esta chave. Por isso eu estou a fazer aqui este ciclo. No final da execução deste código, o que é que vai acontecer? Independentemente do número de resultados que eu tiver aqui no data, aqui vão ser adicionados aos nomes todos os nomes dos nossos clientes. Aqui por baixo vamos ter exatamente o mesmo tipo de resposta. Isto é, na resposta eu vou dizer que aconteceu tudo corretamente, portanto um resultado 200, portanto sucesso. E aqui no data nós não vamos passar o data, mas sim vamos passar o names, que é o resultado deste exercício que nós fizemos aqui. Então, se eu agora vier aqui ao meu Thunder Client, e no Thunder Client eu adicionar aqui uma nova, ou posso até duplicar aqui, vamos fazer aqui um duplicar, vamos fazer um rename, no rename em vez de ser Get All Data é Get All Names, eu posso agora alterar aqui o pedido que eu quero fazer. Aqui em vez de Get All Data, Get All Names. E se eu agora efetuar um Send, repara como a coleção da informação que vem é apenas o conjunto de nomes que existem dentro da minha base de dados. Vamos lhe chamar assim. Vamos criar um outro endpoint. Vamos regressar ao nosso código. Vou aqui pegar no Get All Names, vou copiar e colar.
E aqui o que nós vamos querer saber é get total records. Quantos nomes existem na nossa base de dados? Então vou fazer aqui get total records. Ir buscar o total de registros. Bom, aqui dentro eu vou abrir este index. E neste index o que é que eu vou fazer? Bom, eu quero os dados que poderiam ser capturados a partir de uma base de dados, mas já não preciso desta implementação. Eu quero contar o número de registros que lá existem. Então aqui eu vou passar, em vez de um count dos dados, eu vou passar um array. E neste caso o array vai conter o quê? Total records, que vai ser equivalente aqui a um count do data. Então na prática eu vou ter uma mensagem de sucesso e depois vou ter na coleção dos dados um array que vai conter apenas uma única propriedade ou entrada, que se vai chamar Total Records, e a partir daqui nós podemos ter aqui o count. Então vamos aqui regressar ao nosso Thunder Client. Aqui vou duplicar este endpoint que aqui está, vou alterar o seu nome. Aqui eu vou colocar Get Total Records. Vamos entrar aqui dentro dele. Aqui vamos alterar para Get Total Records. E vamos fazer o pedido. Quando eu faço o pedido, ele diz-me que tenho lá um total de 10 registros na minha base de dados. Como podes verificar, este mecanismo de desenvolvimento começa a ser de alguma forma repetitivo, mas isto só vai acontecer se tiveres a preocupação inicialmente de desenvolver, por exemplo, um tipo de resposta normalizada que agora te vai conseguir dar resposta a todo o tipo de exigências da tua aplicação. Vamos criar mais dois endpoints. Um para ir buscar quais são os domínios de e-mail únicos que existem, já vou explicar o que é que eu quero dizer com isso, e ir buscar a informação específica de uma única pessoa. Então nós temos aqui no nosso fecheiro de dados um conjunto de pessoas com os names e cada uma delas com o seu respectivo e-mail. Há aqui uma inclusive que nem sequer tem endereço de e-mail, Pacífico. O que nós queremos agora saber é, queremos um endpoint que vá buscar quais são os domínios de e-mail que existem. Ora, podes reparar aqui pela própria seleção que temos vários domínios Hotmail e temos vários domínios Gmail. E não temos mais tipo de domínio nenhum. Aqui temos inclusive uma pessoa que nem sequer tem endereço de e-mail. Então o meu objetivo aqui é conseguir ir buscar a coleção dos diferentes domínios que existem de Gmail. Então vamos voltar aqui atrás, vou fechar aqui uma série de tabs que estão todas abertas e que eu não preciso. E agora vou aqui concentrar a minha atenção num novo endpoint. Aqui eu vou aproveitar e vou buscar aqui este Get All Names, vou duplicá-lo. E agora o nome que eu vou dar aqui vai ser Get Email Domains. Então vamos colocar Get Email Domains. Dentro deste Email Domains, vamos aqui abrir o nosso index.php e vamos aqui fazer o desenvolvimento que é necessário. Neste caso eu vou apagar esta parte que aqui está. Nós temos aqui o data. Bom, aqui vamos colocar Email Domains. E vamos dizer que é uma coleção vazia no início. O que eu quero fazer é então um ciclo for each, em que eu vou percorrer todos os dados do data. Então, pelo data, ou por cada dado do data, nós vamos dizer que isto é igual a uma pessoa, a uma person. Vai ter lá os dados quer do seu nome, mas também do seu e-mail. Ora, eu vou perguntar primeiro se o e-mail é ou não é válido, porque se bem te recordas, dentro dos nossos dados, nós temos uma pessoa que não tem um e-mail. Então eu não posso estar a ir buscar, ou a partir do princípio que tem um e-mail válido, e estar a ir buscar esta informação. Da mesma forma que se eu tiver aqui este e-mail desta forma, eu também não tenho ali um e-mail válido. Então eu quero apenas analisar os e-mails que são válidos. Para isso, vou aqui fazer o seguinte. If filter underscore var, isto é, uma função do PHP que filtra a tipologia de dados que estamos a querer investigar. Neste caso, é o person email. Eu quero analisar o person email, mas quero analisá-lo como sendo um e-mail. Então, para isso, no segundo parâmetro, eu vou colocar filter, validate, e vamos colocar aqui o e-mail. Então, na prática, esta função vai permitir filtrar este valor que eu passar aqui desta forma. Vai verificar se é um e-mail válido. Não interessa como é que ele faz essa verificação. Esta função vai fazer esta verificação. Então, ao colocar esta constante aqui, que é uma constante interna do PHP, eu estou a dizer vai analisar se este e-mail é um e-mail válido. E só quando ele é um e-mail válido é que eu vou poder adicionar a esta coleção de e-mails ou de domínios de e-mails aquele e-mail que é válido. Como é que eu vou fazer? Vou colocar aqui email domain, ou o domínio de e-mail,
não é esta coleção, mas é o domínio de e-mail, vai ser igual a quê? À função explode, vamos explodir o nosso e-mail, que já foi validado na linha anterior, através do seu ou o seu arroba, como lhe queira chamar. O sinal que determina a divisão entre o nome do e-mail e o seu domínio. Então, ao fazermos a explosão, nós estamos a separar este dado que aqui está daquele que está ali. Agora, pretendemos ir buscar este que aqui está. Então, aqui eu vou dizer que eu quero explodir, e quero explodir a partir daquele caractere e a partir de onde? Do person email. Certo? Então, agora, aqui eu já tenho no email domain dois valores. Com o explode deste lado, nós vamos ter aqui um array que contém na prática o quê? Contém aqui, por exemplo, o João, e depois contém, vamos colocar aqui a seguir uma vírgula, vai conter o @gmail.com. Ou neste caso não vai ter sequer o arroba, vai ter apenas o gmail.com, assim desta forma. Então eu quero ir buscar este segundo elemento que aqui está. Então eu vou perguntar o seguinte, se ainda não existe no array dos email domains, eu vou adicioná-lo. Então é if not in array. Se ainda não existe no array, o quê? Neste caso vamos colocar aqui o email domain, ok? E do email domain, já lá vamos, eu já vou fazer aqui uma pequena alteração. No email domain, eu quero perguntar se ele existe ou não na coleção do email domains. Se ele não existe, eu vou adicioná-lo. Bom, para eu poder fazer esta pergunta assim, este explode que aqui está, não está totalmente correto. Então, eu, quando faço aqui o explode, eu posso ir logo a seguir buscar o elemento 1. Porquê é que eu estou a ir buscar o elemento 1? Porque o email domain vai ser um array que vai conter estes dados. Primeiro contém lá o João e logo a seguir vai conter então o gmail.com. Como os arrays são de índice de base 0, este é o índice 0, este é o índice 1. Então eu estou a fazer a explosão e na explosão quero ir buscar este valor, por isso eu coloco ali o 1. Então agora sim, nós já conseguimos ter aqui a verificação correta. Neste caso vamos aqui remover tudo isto e eu estou a perguntar se não existe no array o email domain, que eu já fui buscar aqui especificamente desta forma, não existe dentro desta coleção, eu vou adicioná-lo. Então vamos colocar aqui email underscore domains, vamos abrir e fechar parênteses retos para ele poder adicionar mais um email, um domínio de email, e vamos colocar aqui email domain, para ele adicionar o domínio que acabou de ser analisado. Bom, feito isto, aqui embaixo o que é que nós vamos enviar? Vamos enviar esta coleção que aqui está. Vamos fazer aqui um pequeno teste, que é voltarmos outra vez ao nosso Thunder Client, vou copiar ou duplicar esta que aqui está, vou alterar o nome, vamos fazer um rename, get email domains, e no get email domains nós vamos colocar o pedido ao get email domains. Vamos fazer aqui um send e repara que a informação que ele nos dá é que dos endereços de e-mail que existem endereços de e-mail do Gmail e do Hotmail. E tu poderás perguntar, ok, mas então e se eu agora for aqui aos meus dados fazer algumas alterações? Bom, vamos testar. Por exemplo, vamos colocar agora, aqui já nos primeiros dados que aqui estão, vamos colocar, vamos comentar este e vamos colocar aqui um e-mail por baixo diferente. Então eu vou colocar aqui e-mail e vou dar-lhe aqui, por exemplo, o joão@microsoft.com. Okay? Então é um domínio novo. Então o que é que vai acontecer aqui? Eu, quando fizer o pedido, ele já me vai indicar que existe pelo menos um com o endereço da Microsoft.com. Vamos testar ainda, fazer aqui o seguinte. Vou comentar este que aqui está e vou duplicá-lo e vou alterar aqui para que eu fique com um e-mail que é inválido. E neste caso, nós teríamos aqui por exemplo, tesla.com. Ora, se eu ficar aqui com o não vai haver problema nenhum. Ele vai-me detectar que existem 4 domínios diferentes. Repara, tem aqui o tesla.com. Mas se eu coloquei este e-mail mal feito, por exemplo, se eu remover daqui este ponto, este e-mail não é válido. Então repara que quando eu faço aqui o pedido, o sistema já não vai identificar aquele como um domínio de e-mail válido. Portanto, como vês, são formas de tu poderes testar a tua aplicação. Eu vou aqui voltar a normalizar tudo isto e desta forma tu podes ir fazendo os teus testes para verificar se os outputs são aqueles que estás à espera. Vamos fechar aqui este index, vamos fechar aqui, vamos fechar aqui tudo. Agora eu quero fazer um outro endpoint. Bom, neste endpoint
eu vou querer ir buscar os dados de uma pessoa específica. Ora, nós temos uma coleção de pessoas. Neste caso é a pessoa 0, a 1, a 2, a 3 e assim sucessivamente. Imagina que eu quero ir buscar apenas os dados da Ana. Eu posso ir fazê-lo através do seu índice. Poderia fazer aqui com um sistema de pesquisa, etc. Mas não, vamos indicar, eu quero ir buscar os nomes do meu cliente 5, por exemplo. E ele vai-me buscar diretamente àquela tabela apenas os dados do cliente 5. Então vamos aqui buscar o Get All Names, copiar e colar, e eu vou alterar aqui o nome para Get Person Data. Get _person _data. Aqui dentro, nós vamos trabalhar só a parte do index. Então, neste caso, no index, o que é que eu quero? Eu tenho aqui esta informação toda, ok? Trouxe a informação toda, e agora eu quero perguntar o seguinte: será que na minha URL veio alguma identificação do meu cliente? Então, eu vou perguntar if is set, e vou colocar aqui um get de ID, ok? Então, neste caso, se veio algum dado de um cliente, eu posso agir em conformidade. Posso dizer que o ID é igual ao get de ID, o ID. Caso contrário, nós temos um problema, isto é, pedimos àquele endpoint para ir buscar os dados de um determinado cliente, mas não definimos que cliente é que era. Então eu vou colocar aqui um echo e vou dizer response, vai responder da seguinte forma. Com o JSON vou dizer 400, vamos colocar na mensagem que houve um erro, e aqui vou dizer que ficou em falta a apresentação de um parâmetro. Então vou colocar missing ID parameter. Estou a dizer claramente, ok, olha, estás a fazer este pedido, mas esqueceste de adicionar o ID. Esta informação é muito importante para quem está a desenvolver a integração da API na sua aplicação, porque vai estar a desenvolver código e de repente, quando for efetuar um teste, se de facto não forneceu o ID, ele vai emitir esta resposta e o desenvolvedor vai verificar, ok, estou aqui a falhar numa parte do meu código, vou ter que adicionar essa informação. Então aqui logo a seguir eu vou fazer um exit para ele não executar o resto do código. Caso contrário, eu tenho aqui este ID definido. Então eu agora vou fazer o seguinte. Imagina que eu estou a pedir o ID da pessoa número 100. O que é que vai significar isso? Significa que ele não existe. Então vamos ter aqui um problema. Okay? Isto é, não vamos conseguir obter os dados de uma pessoa que não existe, porque nós só temos 10 registros. Então eu vou perguntar o seguinte. If ID menor que 0, porque eu posso tentar passar como parâmetro o ID igual a menos 1, não faz sentido. Ou o ID for maior do que count de data menos 1, então significa que ou eu peço dentro deste intervalo que aqui está, ou então eu vou ter um problema aqui. Qual vai ser o problema? Eu estou a tentar efetuar o pedido de um cliente que não existe. Então eu vou selecionar este código que aqui está, vou colocá-lo aqui. No entanto, a mensagem de erro já é ligeiramente diferente. Vamos colocar aqui person not found. Ok? E agora, finalmente, vamos colocar aqui por baixo a resposta no caso destas validações todas serem ultrapassadas. Então aqui eu vou colocar aqui um echo, response, JSON, vamos colocar aqui um 200, vamos colocar aqui o success e agora vou colocar aqui o data de ID. Na prática, o que eu estou basicamente a dizer é vai buscar esta coleção de informações que aqui estão, qual é a pessoa que faz parte deste ID. Como é que nós vamos testar isto no nosso Thunder Client? Então eu vou chegar aqui ao meu Thunder Client, vou duplicar aqui isto, vou alterar aqui o nome, vamos fazer um rename, aqui vamos colocar Get Person Data, e aqui dentro nós vamos definir qual é o tipo de pedido. Aqui temos o pedido todo certo, pacífico, mas agora aqui no Get Person Data, nós teremos que adicionar aqui qualquer coisa à frente, senão vai acontecer isto, repara. Eu estou aqui a identificar que já há um Missing ID Parameter. Então nós temos aqui a possibilidade de fazer o seguinte, vamos adicionar aqui um I e vamos colocar aqui um ID é igual a 1. E se eu fizer agora aqui o envio, repara que ele já me vai buscar o nome da Maria. Ora, o ID1 é o segundo registro da nossa base de dados, porque o registro 0 é o João, a Maria é o ID1. Agora repara no seguinte, se eu colocar aqui um ID menos 1, nós vamos dizer person not found. Se eu colocar um ID igual a 25,
não existe também, vai ser o person not found. Se eu clicar o ID número 5, ele existe, então vai buscar os dados dessa pessoa. E podes reparar aqui no caso concreto do Thunder Client, que eu mal coloquei aqui esta expressão, ele foi colocar aqui desta forma. Ora, se eu a retirar daqui, repara que ele remove daqui assim. Então o mesmo será dizer que se eu chegar aqui e colocar ID e colocar aqui o valor igual a 3, repara que ele já está a colocar os valores em cima. Obviamente que estamos apenas a testar com os sistemas de GET, não estamos a usar os outros HTTP verbs e não vamos estar com essa preocupação neste exercício. Quando eu agora faço um send, eu obtenho então os resultados esperados. O objetivo deste exercício foi fundamentalmente dar-te a conhecer uma forma de tu poderes construir uma API. Uma API não é um bicho de 7 cabeças, isto é, não é uma coisa altamente complexa. Pode de facto sê-lo, e tu tens exemplos concretos disso. Imagina o que é uma API, por exemplo, do Google Maps, ou o que é uma API para aceder a dados do Facebook. São APIs altamente estruturadas, algumas delas com várias centenas de endpoints diferentes. Muitas das APIs têm também um sistema de roteamento que eu tive a ocasião de falar no início deste vídeo. Por conseguinte, também existem complexidades dentro desse aspecto. Mas as complexidades vão muito mais além disso. Por exemplo, nós poderíamos ter desenvolvido a nossa API, em vez de ir buscar dados a partir aqui de um fecheiro que está diretamente no código, poder ter que comunicar com a base de dados, verificar se o servidor está ativo, se não está, etc. Poderíamos ter até uma API que comunica com diferentes bases de dados consoante o pedido que é feito. Nós podemos também ter uma API com autenticação, e esse é um outro universo. A autenticação basicamente é a necessidade de nós termos que fornecer dados de permissão para que determinada aplicação possa ou não efetuar pedidos à API. Imagina um cenário, se eu desenhar uma API que tem acesso a uma base de dados de clientes e quiser que essa API dê respostas apenas a determinadas aplicações mobile, então eu posso ter um sistema que vai obrigar a que essas aplicações mobile se identifiquem à minha API e a API vai verificar se elas estão ou não autorizadas a poder consumir os dados. Portanto, existe aqui um nível de complexidade escalável à medida que a nossa API se vai tornando cada vez mais bem estruturada, vai com certeza existir algum grau de maior dificuldade em desenvolvê-la. Mas tudo vai de uma questão de estrutura, de criação de um esquema inicial que preveja a existência de todas estas condicionantes e a partir do momento em que esse estudo é feito antes de colocares a mão na massa, depois a fase de desenvolvimento já vai ser mais simples. De qualquer das formas, é importante perceberes que este exercício teve apenas como objetivo não utilizar nenhuma framework para criar APIs, utilizamos aqui o PHP puro, não fomos criar nada de extraordinariamente complexo, não fizemos acesso à base de dados porque não foi necessário para te mostrar como é que isto funciona, não utilizámos a parte da autenticação, não fizemos muitas validações de dados porque era importante e é sempre importante que tu verifiques se determinado pedido vem ou não vem com os dados que são necessários e existem obviamente muito mais aspectos que tu podes implementar na tua API para que ela seja suficientemente robusta. E acredita que o desenvolvimento de uma API pode ser por si só uma excelente fonte de rendimento. Se a tua API fornecer informações específicas sobre uma determinada área de negócio para a qual as empresas não têm o know-how, eu vou-te dar um exemplo. Imagina que tu consegues criar uma API com todos os nomes das raças de animais e que contém lá dentro o nome da espécie, enfim, a idade média de vida de cada uma das espécies, etc. É um trabalho de investigação muito duro, mas é apenas um exemplo que eu estou a dar. Se tu fores capaz de desenvolver uma API destas, tu vais ter muitas aplicações relacionadas com tratamento de animais, etc., que podem ter interesse em consumir a tua API. E neste caso, poderás estar a criar uma boa oportunidade de negócio. Como é óbvio, eu estou aqui a especular um bocadinho neste sentido, mas esta é a ideia da importância das APIs. Na maior parte dos casos, tu vais desenvolver APIs para poderem dar resposta à informação que, por exemplo, um back-office que tu desenvolveste vai gerindo. Então, se tens um back-office que faz a gestão de um armazém e se depois tens colaboradores da empresa que andam na rua ou andam na estrada com os carros de entrega de peças, etc., e precisam de atualizar as informações
na base de dados do armazém, então eles podem aceder através dessas aplicações via API para poderem fazer essas atualizações. Portanto, há aqui um universo gigantesco e acredita que isto não é uma tecnologia de futuro. Ela é uma tecnologia já de passado e cada vez mais presente no presente, porque essa é uma das filosofias que muitos programadores vêm vindo a desenvolver, que é desenvolver as aplicações não com comunicações diretas com as bases de dados, mas com a comunicação com a base de dados através de APIs. Fica a secção dos comentários e das questões para que tu possas dar a tua opinião sobre este exercício, colocar as tuas questões, terei todo o prazer em responder, e aqui fica mais um exemplo de como é que podes utilizar o PHP puro, sem nenhum recurso adicional, para conseguir obter este tipo de resultados. Para poderes ver se o teu código está igual ao meu e poderes ter acesso, por exemplo, aqui ao API Core, e dentro do API Core ires aqui copiar a informação dos registros, poderás fazê-lo tendo a intenção que podes aceder aqui de forma direta ao meu repositório do Git. Neste caso no GitHub, tu tens o sys4soft, onde vais ter todos os meus repositórios públicos, e depois tens um repositório muito específico que é este API underscore puro underscore, ou melhor, API underscore PHP underscore puro underscore 01. Dentro deste repositório vais ter todo o código que foi desenvolvido ao longo deste vídeo.